Falta um volante. Vamos falar sobre isso. O Vasco não contratou ainda nenhum volante e preocupa. E eu vou explicar aqui porque eu vou trazer uma análise sobre essa posição. Vamos falar também sobre a despedida emocionante de Anderson Conceição do Vasco. Zagueiro tá deixando o gigante da colina. Também sobre um garoto que se destacou no Campeonato Paulista. O Vasco captou a situação, mas tem concorrência forte por ele. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno. Salve a vinheta. Salve, salve vascaínos e vascaínas, aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso Comenta Léo Vascaíno, é sempre um prazer ter você junto com a gente, aquele abraço para os membros do canal que nos ajuda, para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui, é um prazer imenso ter você junto com a gente. Olha, vamos falar muito de Vasco a partir de agora, gigante da colina nas informações, hoje o Vasco treinou, né? Teve um treino aí que foi um misto de emoções. Primeiro porque o Vasco está se preparando para enfrentar o Atlético. Jogo importante para o Vasco, inclusive, observar o David Braga, né? Jogador que o Vasco está de olho, vai ser testado aí nesse jogo treino. E é um jogo importante porque o Vasco vai abrir os portões de São Januário somente para autistas, né? Que medida importante. Os autistas aí acompanhados terão uma experiência diferente para assistir esse jogo do Vasco, já que não vai ter público e a galera sabe como é a dinâmica, então o Vasco vai preparar aí um espaço mais confortável para que receba autistas, né, vascaínos autistas para esse jogo. Que boa campanha que o Vasco lança, né? A gente estava reclamando, não vai ter torcida e tal, aí o Vasco lança aí mais uma campanha de inclusão. Tem gente que não gosta, mas infelizmente, meu amigo, felizmente o Vasco é um time inclusivo e por isso Vasco toma essas decisões aí importantes. Então a gente vai ter que... Você que sabe, né? Quem tem autista na família sabe a importância. Então o Vasco vai receber os autistas no jogo contra a equipe do Atlético. Para esse jogo, Pumita Rodrigues ainda é dúvida, como a gente falou no primeiro vídeo. A gente sabe que Gabriel Peck estava sentindo dores aí, mas aparentemente deve estar a serviço do Maurício Barbieri. A gente deve ter aí o Orelhano tendo chances, né? O Orelhano que está muito bem treinando. Então, um jogo importante às 19 horas na Vasco TV. E também falo a vocês que a gente não vai ter pré-jogo. Teremos pós-jogo, a gente vai aí bater um papo, mas não teremos pré-jogo. Mas o treino no CT também foi muita emoção. Anderson Conceição se despediu do Vasco. Tô vendo aí que tem muita, na rede social aí tá muito dividido, né? A gente agradecendo o Anderson Conceição, tem gente dizendo que não tem o que agradecer, mas o Anderson Conceição foi um dos, juntamente com o Thiago Rodrigues, com o Yuri, com o próprio Edmar, naquele momento em que o Vasco parecia que estava quebrado, ninguém queria vir para o Vasco, e ele veio como torcedor, como um cara que foi cria da base do Vasco, veio e com a missão de subir o Vasco, e conseguiu. Hoje foi muito emocionante. O Paulo Brax falou algumas palavras, juntou todo o grupo, agradeceu o Anderson Conceição. Os dois capitães do Vasco hoje, o Léo e também o Nenê, entregaram ao Anderson Conceição uma braçadeira de capitão, né, simbólica, para que o Anderson fique como um eterno capitão dessa equipe do Vasco. E o Anderson, num discurso emocionado, agradeceu a todos, deixou bem claro, né, como a gente falou aqui, foi um cara que aceitou no momento que ninguém queria vir para o Vasco. E agora está seguindo o seu caminho, provavelmente será o novo jogador do CRB. Só digo uma coisa, agradeço muito ao Anderson, porque foi um cara de hombridade, cara. Tem gente que não leva essas coisas a sério, mas é muito bom a gente ver um jogador que teve hombridade, de vir, de aceitar um projeto quando ninguém aceitava e levar o Vasco à primeira divisão. Que o Anderson Conceição tem uma carreira brilhante pela frente e a gente agradece aí por ter tido o Anderson vestido a camisa do Vasco. Falando sobre o mercado da bola, tá faltando um volante nesse time do Vasco, hein? Vasco até então tava querendo o Campuzano, depois não rolou, não tá tendo mais especulação sobre volantes. Tá me preocupando isso, me preocupando demais, porque é o seguinte, a gente tem o Rodrigo, eu sei que todo mundo gosta do Rodrigo e tudo mais, mas é um jogador que ainda não foi testado numa Série A. Ainda tem a questão dos cartões, tem a questão das lesões,
Então o Vasco precisava trazer um volante. A gente sabe que o Zé Gabriel é a primeira opção. Independente, a gente sabe que quando o Zé Gabriel entra em campo, a torcida já fica já meio receiosa, as vaias já começam, enfim. Então eu acho que o Vasco precisa nesse momento trazer um volante. E era aquilo que o Paulo Brax falava no início quando o Vasco é eliminado do Carioca, que buscaria um volante. Então eu espero, né, que esse volante apareça aí, que nem foi a situação do Juan Seco, porque tá me preocupando, é uma posição que me preocupa até mais do que uma ponta direita, do que a própria reserva do Pedro Raul, porque é o seguinte, nessas posições a gente tem alguns jogadores que podem se encaixar, mas de volante, primeiro volante, eu vejo uma deficiência muito clara nessa posição. Então, só o Rodrigo eu não acho que seja pra gente levar até junho aí, julho na verdade, né, porque a outra janela abre de julho, para o campeonato. Enfim, tomara que o Vasco tenha alguma coisa engatilhada aí, apareçam nas últimas horas aí, porque me preocupa demais essa posição de volante. Então, espero muito que o Vasco traga alguém. Falando de mercado da bola, Gabriel Barros, nome que surgiu aí nos últimos dias, foi um nome captado pela 77 Partners, enviado para o Vasco. E a situação é a seguinte, o Vasco ainda não fez nenhuma proposta pelo jogador, e o Internacional hoje chegou forte na contratação. É um jogador que é cria da base do nosso rival, né? É um jogador que se destacou bastante na reta final do Ituano, do campeonato brasileiro da Série B, se destacou ainda mais nesse campeonato paulista. É um cara que chamou bastante atenção, chamou a atenção de Botafogo, chamou a atenção do próprio Inter. É um nome que até o São Paulo chamou. É um cara que tem qualidade. E o Vasco observou aí, foi notificado pela 77, como a gente teve a informação. Nosso próprio amigo do Jogada 10, o Carlos Bebes, trouxe isso. Mas até o momento o Vasco ainda não fez nenhuma proposta pelo querido aí, o Gabriel Barros, que vem fazendo uma boa início de temporada. Mas enfim, espero que o Vasco consiga se movimentar nesses últimos dias de janela. Incremente esse time aí, porque eu acho que faltam algumas peças bem pontuais, até para a gente poder ter um primeiro semestre tranquilo, né? No Campeonato Brasileiro da Série A, que é longo. Meu problema não é nem adversário, o problema é que é um campeonato muito longo, é um campeonato que você precisa ter elenco, se você não tem elenco, você sucumbe. A gente viu isso em 2020, a gente começou muito bem, mas não tinha elenco. E aí, meu irmão, a gente foi ladeira abaixo. Então eu espero que, não dizendo que vai acontecer a mesma coisa nesse ano, mas que a gente tenha um elenco mais farto para a gente poder variar, poder ter opções, e o Barbieri não precisar quebrar a cabeça nos jogos da Série A. Então é isso. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado. Aquele abraço, saudações vascaínas e até a próxima. Valeu!